Igreja, nós vamos falar sobre uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Glória a Deus. Jesus contou muitas coisas através de parábolas para facilitar o nosso entendimento. Amém? E através dessa facilitação a gente possa fazer a vontade dele. Propôs também esta parábola alguns que confiam em si mesmo por se considerarem justos e desprezam os outros. Diga glória a Deus. Aí ele começa dizendo assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro. Glória a Deus, igreja. 2 homens subiram ao templo com qual propósito? Orar. Nós, quando vemos na igreja, nós também temos que ter esse propósito. Nós temos que ter o propósito de orar, de falar com Deus. O que é uma oração? Oração é falar com Deus. Só que a gente tem que saber, quando a gente vem na casa de Deus, a gente fala com Ele, mas Ele também fala. Isso é uma conversa. Oração é isso, é uma conversa. Primeiro fala, depois o outro. Quem falou com Deus aqui hoje? Quando você orou, você falou: Deus, estou precisando disso. Deus, eu te amo. Tenho certeza que Deus te ouviu. Glória a Deus. Tenho certeza que você pediu algo para Deus. Tenho certeza que agora Deus vai trazer para você o quê? Uma resposta. Ele também vai falar com você. Isso é a oração. Amém? Esse é o propósito desta casa. Esta casa tem esse propósito. Glória a Deus, igreja. Quando você sai, aí a gente às vezes vê que tem irmãos que vêm na igreja e não oram. Encosta na parede e só fica esperando o pastor acabar a oração. Misericórdia. Olha aí o propósito aí da casa de Deus. 2 homens saíram com qual propósito? Olha, você não pode vir para a casa de Deus só para dizer assim: estou vindo cumprir minha obrigação cristã, não. Aqui é o lugar que você fala com Deus. Pastor, eu falo com Deus em casa. Você deve falar com Deus em casa, mas existe um lugar que Deus preparou. E Ele está dizendo que o propósito é o quê? Orar. Oração é isso. É você falar com Deus, mas também Deus vai falar. É uma conversa com Deus. Quem está compreendendo? Se eu não fazer isso, eu tenho que começar a fazer a partir de agora. Eu tenho que fazer isso para Deus. Amém? Então esses 2 homens saem com esse propósito de casa. E aí a Bíblia diz que um era fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Glória a Deus, igreja. Presta atenção, esse é o fariseu. Ele está falando: ó Deus, te dou graça. Ele fala: porque eu não sou como os demais homens, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou mentiroso. Ele começa a falar um monte de coisa que ele faz perante Deus. Amém? E tudo que ele faz é a forma correta. Aí ele diz mais assim: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que passa pelas minhas mãos. Então esse homem está dizendo aquilo que ele faz e que é correto. Porque a Bíblia diz assim que os fariseus eram aqueles homens religiosos que queriam ser exemplo das pessoas, mas Jesus fala uma coisa: faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Então ele está falando que faz algo. Então aquilo que ele está falando que ele faz é o que nós devemos fazer. Você pode roubar, pode adulterar, pode matar, pode roubar, você tem que ser dizimista. É tudo isso que ele está dizendo que faz. Você faz jejum? Sim. Ninguém faz, só a característica. Glória a Deus. Ó, você precisa fazer isso sempre. De vez em quando, pelo menos, você deve fazer o jejum. Amém? É lógico que é melhor você obedecer do que você. O jejum é um sacrifício. Também não adianta você fazer jejum, um sacrifício, e não obedecer a palavra. Deus quer tanto o jejum quanto a obediência. Mas se for para você fazer o jejum, o sacrifício e não obedecer, isso aos olhos de Deus não vale? Então ele aceita o seu jejum, ele aceita o seu sacrifício, porém ele não vai aceitar se você não estiver obedecendo. Adianta você fazer jejum e roubar? Adianta você estar jejuando e mentindo? Eu conheço muita gente que faz isso. Vive em sacrifício, vive pegando muitas das vezes tudo que ela tem, vendendo para trazer na igreja. Quem está compreendendo? Só que o principal é o quê? Obediência. Se atentamente os ouvidos a voz do Senhor teu Deus e tenha o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, eu te exaltarei sobre todas as nações. Quer dizer, o jejum, o sacrifício faz parte. Mas se tiver o sacrifício sem a obediência para Deus, isso não vale? Não vale absolutamente nada. O Saul, Deus tinha mandado ele fazer algo, ele fez diferente.
Só que ele fez diferente do que Deus mandou, mas depois ele foi lá e fez um grande sacrifício, uma grande oferta. Sabe o que foi que Deus falou? Eu estou rejeitando você. Porque não adianta sacrificar sem obediência. Por isso eu tenho que procurar conhecer a Deus. Glória a Deus, gente. Por isso eu tenho que olhar o que esse fariseu está falando. Porque o que ele fala é o que é certo. Não o que ele faz. Aqui algo vai estar errado no que ele fala. No que ele está fazendo, na verdade. Na fala dele está tudo certo. Mas o que ele está fazendo vai ter algo errado e a gente vai perceber até terminar. Então esse homem era dizimista, ele era ofertante, ele jejuava, ele não era como os demais homens, ele era melhor que os outros homens, segundo ele era melhor que aquele publicano que estava do lado dele. Quem era o publicano? O publicano que a Bíblia fala, geralmente se refere aos pecadores, né? Jesus uma vez estava passando em um certo lugar e Zaqueu subiu uma árvore correndo para ver se conseguia ver Jesus. Quando Jesus passa lá, Jesus diz assim, desce depressa porque hoje me convém entrar na tua. E a Bíblia diz que ele era publicano e rico. Ele era publicano como esse homem e rico. Só que aí quando Jesus diz assim, vou entrar na tua casa, as pessoas falam, puxa, ele vai entrar na casa de um pecador. Quer dizer, o publicano era aquelas pessoas mal vistas, era cobrador de imposto, era explorador da sociedade, cobrava imposto além das contas. Quem está compreendendo, igreja? Então aquele fariseu ele fala assim, eu não sou como este publicano. E aí a Bíblia continua. Versículo quanto agora eu parei? Agora o publicano, estando longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia, dizendo, ó Deus, sei propício a mim. Agora, ó publicano, pecador. Entrou os dois na igreja com o propósito de quê? Orar. Um ora, faz a sua oração bonita, e o outro só fala isso. Deus, sei propício. Ser favorável a mim, me faz um favor, Deus, a mim pecador. Só foi essa a oração desse homem. Ele reconhecia que ele era o quê? Pecador. E o outro era quem? O outro era santo. O outro fala, eu sou santo, sou perfeito, faço tudo certinho. Só que agora, depois dessa simples oração, o que vai acontecer depois dessa simples oração? Versículo quanto agora? 14, né? Olha o que Jesus fala. Digo-vos que este, no caso o publicano, o pecador, este desceu o quê? Para a sua? E não aquele, porque o que se exalta será, mas o que se humilha será. Olha, no começo a Bíblia já começa dizendo que o fariseu ele ora de si para si mesmo, ou seja, ele não estava falando com Deus, ele estava falando com ele, porque Deus não escuta qualquer oração. Deus só escuta aquilo que agrada a ele. Então por isso que ele estava orando de si para si. Agora, olha as palavras do outro, olha como é difícil, olha São Francisco, como é difícil a oração do pecador. Ele só diz assim, Deus, você é propício a mim, pecador. E esse que só falou isso, a Bíblia diz que ele foi para sua casa que justificar. Ou seja, que Deus ouviu a oração dele. Que Deus aceitou a oração dele, que Deus respondeu a oração desse homem. Fica compreendendo, gente? Uma coisa que a gente tem que começar a tomar cuidado. Não ser muito religioso. Porque isso para Deus não vale. Porque você ser religioso, chegar na igreja, começar a se exaltar, começar a se justificar. Igreja, quem justifica é Deus. Eu e você, nenhum de nós vamos ser salvos porque somos bons, porque fazemos alguma coisa boa, porque somos dizimistas, porque somos ofertantes, porque ajudamos as pessoas, porque levamos comida para morador de rua. Nenhum de nós vai ser salvo. Se eu começar a falar para Deus, Deus, olha para mim, porque eu ajudo as pessoas, Deus vai fazer isso, só não vai nem. O único que me salva e pode salvar é Deus. Mas é Ele que me justifica. Se eu começar a me justificar, simplesmente Deus vai tapar os seus. Então o que a Bíblia está dizendo? Que ele orava de si para si? Para si mesmo. Ele começa a dizer, ele começa a falar bonito, falar coisas bonitas, mas Deus não ouve. Aí a outra oração tão simples. Porque quem justifica é Deus. Lembra de Jesus quando estava lá na cruz? Tinha 2 ladrões junto com ele. 2 bandidos da pior espécie. Condenados à pena de morte. Um começa a zombar de Jesus. O outro fala assim, ó. Nós estamos aqui porque nós fizemos coisas, nós merecemos estar aqui. Mas esse não. Esse não fez nada para estar. Quando ele fala isso, nós merecemos estar aqui, ele está reconhecendo que ele é o quê? Pecador. Olha que coisa interessante. Aí depois ele fala assim para Jesus, lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus olha para ele e fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa linda, igreja.
Aquele homem fez coisa errada na vida, mas agora ele está reconhecendo que é um pecador, que é falho, que está arrependido. Fica compreendendo, está reconhecendo que Jesus não merecia estar ali. Ele merecia, nós merecíamos estar naquele lugar. Fica compreendendo, porque todos nós somos falhos, somos pecadores. Porque todos nós demos para Deus muito pouco. Jesus fala assim, ainda hoje estará comigo? Quem é que está justificando aquele homem? Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo? Se Deus te justificar, quem é que vai impor condenação para você? Aquele homem ali podia ter todo o pecado do mundo, mas Jesus fala assim, hoje eu estou te justificando, hoje eu estou pagando pelo seu. Jesus estava falando, hoje eu estou pagando pelo seu pecado, quero ver quem impede você de ir para o reino dos céus hoje. Enquanto tem um homem fariseu, um cara de religioso, perdendo a salvação, sabe por quê? Porque acha que merece a salvação. Acha que merece a salvação porque está todo domingo na igreja. Porque está a semana toda na igreja. Só que quando sai daqui não faz nada daquilo que Deus manda. Faz tudo errado. Fala para os outros fazer, mas eles mesmo? Aqui, ó, o fariseu aqui, ó, está dizendo, ó, o fariseu está isso, mas ele também está fazendo algo errado. Ele está se justificando. E quem justifica quem é? Não acha que você merece alguma coisa, não. Todos nós somos falhos e pecadores. O que nós fazemos para Deus? O que nós fazemos em benefício de Deus para me merecer alguma coisa dele? Qual o favor que eu faço para Deus para merecer alguma coisa dele? Se eu começar a dizer que sou bom, Deus simplesmente não vai nem me ouvir. Porque todos nós falhamos. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Se não for a misericórdia e bondade, a justificação dele, nós estamos perdidos. Quem está compreendendo? A Bíblia diz que não há um justo sequer em toda a terra. Aí a Bíblia diz assim, este desceu justificado. Ele não é justo. Ele foi justificado. Jesus justificou, nós também não somos justos. Nenhum de nós somos justos. Nós somos o quê? Justificados. Alguém teve que me justificar. Alguém teve que pagar o preço para que eu tenha a vida eterna. Aquele homem que estava na cruz junto com Jesus não fez nada de bom na vida inteira. Mas Jesus falou assim, ainda hoje estará comigo? Se Jesus te justificar, quem é que vai te condenar? Se Jesus te justificar, quem é que vai te condenar? Ninguém. Quem te justifica é Deus. Quem me justifica é Deus. Quem vai me levar para o paraíso, para o reino, para a vida eterna, é Deus. Se Jesus não me levar, eu vou para o inferno. Queimar eternamente. Segundo as Escrituras. Quem está compreendendo isso? Porque não há um justo sequer. Está escrito na Bíblia. Está lá em Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer a Bíblia fala. O que nós fazemos para Deus? O que nós temos para Deus? Mas eu faço tanta coisa. Você faz o quê? Quantas horas tem um dia? Quantas horas tem um dia? Hã? Não sabe? Ninguém sabe quantas horas tem um dia? 24. Quantos minutos tem um dia? Nenhum dia tem 1440 minutos. Quantos desses 1440 minutos você oferece para Deus no dia? Quanto para a gente dizer assim, eu mereço alguma coisa? Paulinho, quantas vezes você ora por dia, Paulinho? Eu falo para orar pelo menos 3 vezes por dia. Quantos? Pelo menos 5 minutos. Quem está compreendendo? Aí o Paulinho fala assim, eu não oro nem uma vez. Nem 15 minutos, que é as 3 orações. Porque tem 1440, mas eu não ofereço para ele nem 1%. 1% seria 14 minutos. 1% seria 14 minutos. 10% seria 140 horas. Quem oferece para Deus pelo menos o dízimo do dia para ele? Para você poder dizer para ele assim, eu mereço a salvação, eu faço isso, eu faço aquilo. Pelo menos 140 minutos, 144 minutos nós deveríamos oferecer para Deus. Aí você diz assim, eu sou dizimista fiel. Você é dizimista fiel na sua renda, mas na sua vida você não é, nem você nem eu. Quem está compreendendo isso? No dia você para olhar. Eu faço muito para Deus, você não oferece para Deus nem 1% do seu dia. Nem 1%. Só nisso aí eu e você tem que fazer o quê? Pai, ser propício a mim, pecador. Mas eu tenho certeza que durante o dia você fala muita besteira, pensa muita besteira, faz muita coisa que não deveria. Eu e você não podemos dizer eu sou isso, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo, porque Deus pode pegar o livrinho dele e abrir e dizer assim, Paulinho, ó, estou vendo que você está vendo no Facebook, Paulinho. Quem está compreendendo? Estou vendo que você está vendo no Instagram.
Estou vendo o que você está fazendo no seu banheiro. Estou vendo o que você está fazendo na sua cozinha. Estou vendo a sua fofocaiada com suas amigas. Estou vendo você falar mal do seu irmão, desejando a morte do seu irmão. Eu estou vendo você alegre porque fulano perdeu o emprego. Igreja, todos nós precisamos dizer: Deus, ser propício a mim, pecador. Todos nós. Não há um justo que quer ser justificado. Ok, não foi a oração bonita. O que é que esse homem fala aqui nas palavras dele, igreja? O que é que esse homem está falando aqui? O que é que esse homem está dizendo aqui? É difícil a oração dele? Deus, ser propício a mim, pecador. Pronto, a oração dele subiu até o céu. Se aquele homem estava doente, foi curado. Se estava desempregado, as portas se abriram. Se estava com problema na família, foi tudo resolvido. Como aquele homem que disse: Jesus, eu e ele, eu e você, nós merecemos estar nessa cruz. Esse homem, o que é que ele fez? Quando aquele homem falou assim: nós merecemos, Jesus falou assim: a porta do céu para você já está aberta. Ainda hoje, estará comigo aonde? No paraíso. Os fariseus ouviram foi muita repreensão de Jesus. Isso que os fariseus ouviram muito aqui na terra. Repreensão de Jesus. Porque eles queriam tentar muitas das vezes testar Jesus, provar Jesus. Levar uma mulher, pegar em flagrante adultério só para dizer assim: vamos ver como é que ele vai sair nessa situação. Os fariseus, aliás, aqueles homens que estavam ali, aquela oração bonita. Tem muita gente que está preocupada com a oração bonita. Só tem que você saber que você é falho, pecador, reconhecer e dizer: Deus, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Eu quero te obedecer, Pai. Ser propício a mim, pecador, porque eu não faço nada por ti. Eu não faço nada, eu faço quase nada. Quem tem, igreja? Igreja, aí a Bíblia diz assim, no 14, digo-vos que este deve ser justificado para a sua casa, e não aquele, porque o que se exalta, e o que se humilha, será exaltado. Olha, o que se humilha será exaltado. Não é o humilhado que vai ser exaltado, não. É o que se humilha perante Deus. É o que aquele homem falou: Senhor, quando estiveres no teu reino, se lembra? Ele estava se humilhando. E ele foi exaltado. Quem está compreendendo? Mas aquele que se acha: olha, Senhor, eu não sou como os demais homens, esse aí saiu envergonhado da igreja. Porque naquele mesmo dia ele viu o milagre de Deus na vida do pecador. E ele foi o quê? Envergonhado. Os que se humilham serão, mas os que se exaltam será humilhado. Mas presta atenção: se humilhe diante de Deus, que Deus vai te exaltar. Não se humilhe diante de homens, não se humilhe diante de amigos, não se humilhe diante de problema. Não se humilhe diante de problema, não. Seus problemas coloca tudo nas mãos de quem? Porque Deus vai te honrar. Glória a Deus, irmãos. Quem entendeu a mensagem? Vamos todo mundo ficar de pé, vamos glorificar bem forte o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você feche seus olhos e agradeça a Deus pela orientação que Ele deu hoje. Talvez o que você está precisando fazer para ser exaltado, honrado por Deus, é se humilhar. Talvez você tenha batido muito no peito e dito: eu sou bom, eu não minto. Talvez você tenha se exaltado demais. E quanto mais você se exalta, mais você é humilhado. Mas o que se humilha, que nem aquele homem que provavelmente nem frequentava a igreja. Aquele homem, eu acho que ele não frequentava a igreja, não. O fariseu estava lá todo dia. Mas não foi o fariseu, não foi o religioso que foi exaltado. O exaltado foi o que se humilhou perante Deus, que reconheceu a sua grandeza, a sua majestade. Oh, Deus maravilhoso. A tua palavra diz que o Senhor disse que essa casa se chamaria casa de oração. O teu povo falou contigo, o Senhor falou com o teu povo. E agora, meu Pai, nós falamos outra vez contigo, Senhor, para dizer que tu és rei, é grande, que o Senhor que nos justifica, porque foi o Senhor que pagou o preço, Pai. É como aquele ladrão na cruz falou: nós merecíamos estar aqui, todos nós, Deus, mas Jesus não. Mas Jesus nos justifica, porque Ele subiu ali no meu lugar do teu lugar. Ele foi até aquela cruz por minha causa e por tua causa. Porque nós falhamos.
Porque não há um justo sequer em toda a terra. Alguém precisava pagar aquele preço. E hoje nós temos a liberdade de escolher aonde vamos morar na eternidade. E aqui nessa terra ainda seremos exaltados pelo Senhor. Porque aquele publicano não foi respondido. Aquele publicano, meu Deus, eu não sei qual era o problema dele, Pai. Eu só sei de uma coisa: o Senhor fez um milagre na vida dele naquele dia. E o religioso foi envergonhado. Aleluia. Pai, o fariseu fazia o que fazia, não era certo, apenas o que ele falava. O que ele falou nós devemos fazer, meu Deus. Só não podemos fazer o que ele fez. Querer se justificar. Porque quem não justifica é o Senhor. E se o Senhor nos justifica, quem vai nos condenar? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado por nos trazer aqui hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja, diga amém. Pode sentar, por favor. Pode sentar, por favor. Quem entendeu a mensagem, igreja? Eu preciso me humilhar para que eu seja exaltado. Glória a Deus. Se eu preciso de uma resposta de Deus, eu preciso me humilhar diante dele, que ele vai me responder, vai me honrar e vou voltar justificado. Você não precisa se justificar. Se você tem algo para falar para Deus, faz que nem esse homem aqui. Eu sou pecador, Deus, eu tenho essa falha, eu tenho esse defeito, me perdoa, me perdoa. É isso que ele quer ouvir de você. Glória a Deus. É isso que ele queria ouvir de Adão e Eva quando estava lá no paraíso que comeram do fruto. Que ele dissesse: Deus, eu errei. Mas não, o marido disse que foi culpa da mulher, a mulher disse que foi culpa de quem? Nenhum foi justificado. Porque começaram a dar desculpa. Quem está compreendendo? Começaram a se justificar. Foi o diabo. Foi quem, Paulinho? Foi o diabo. Foi o diabo, né, Paulinho? Glória a Jesus. Amém. Olha, vou lembrar para vocês que nós temos reuniões na terça-feira. Terça-feira é o dia que a gente se humilha para a gente ser exaltado. Amém? Porque a gente veio adorar. Mas tem dia que a gente precisa da misericórdia de Deus. Precisa de um milagre. E milagre só quem pode fazer? Deus. Só Deus pode fazer. Terça-feira a gente clama pelo milagre. Quinta-feira a gente clama pela nossa família, para que Deus venha guardar, proteger, libertar, salvar eles também. Como nós temos, acreditamos que temos a salvação. Amém? E temos não porque nós somos bons, mas porque Jesus nos justifica. Glória a Deus. Você entregou a vida para ele, que nem aquele homem lá que estava na cruz, ele foi justificado. Glória a Deus, gente. E domingo nós estamos aqui para quê? Adorar. Só adorar. A gente pede, mas é só para adorar. Amém? Amém. Deus tem que saber que você está saindo da sua casa para adorá-lo. Quando você sai de casa para adorar, Deus já te olha com um olhar diferente. Glória a Deus. Posso pedir sua fé? Separe o seu dízimo, faça a sua oferta com alegria. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Quem tem seu dízimo, separe. Se pastor, eu já fiz meu dízimo. Pastor, eu já fiz com o Pique, já trouxe aqui outro dia da semana. Fique em paz, vamos ungir a mão de todo mundo. Pastor, não tem uma oferta, a gente vai te abençoar.